irmãos, bom dia a todos. Mais uma vez, estamos aqui pela internet para transmitirmos a nossa escola dominical. Nós desejamos, mais uma vez, aqui instruir a todos com a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre o mistério do contentamento, o assunto que nós já temos trabalhado aí há 4 domingos. Esse seria, então, o nosso quinto estudo sobre o mistério do contentamento, e a gente espera que esse estudo tenha sido claro para cada um, todos estejam entendendo, compreendendo cada vez mais sobre o que é o contentamento cristão, o que é o contentamento bíblico. Esse é o nosso desejo, desejo que todos sejam edificados pela palavra de Deus. E nesse momento, então, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso estudo e a cada um que está nos ouvindo pela internet. Vamos orar. Pai eterno, Deus santo, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã, para podermos te louvar, para podermos reconhecer todo o teu poder, toda a sua grandeza sobre as nossas vidas. Mais uma vez queremos colocar a nossa vida na tua presença e pedir que o Senhor abençoe o nosso estudo, abençoe a cada um que está nos ouvindo, abençoe a todos aqueles, ó Deus, que vão ter acesso a esse vídeo na internet, quer seja hoje, quer seja posteriormente. Pai, que todos nós possamos entender que o Senhor deseja que nós tenhamos um contentamento, uma satisfação que vem do teu Espírito Santo. Que cada um possa entender, possa compreender, Pai, que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento vem do Senhor. Nos instrua através da tua palavra, nos instrua através da palavra que o teu Espírito inspirou ao apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, nos instrua através do teu servo William Barclay, que preparou essa lição e que nos transmitiu através do livro que nós temos usado, que nós temos adaptado. Que o Senhor nos abençoe, Pai, de todas as formas, meios que o Senhor tem nos dado para a nossa edificação, o nosso crescimento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo nessa manhã. Nós temos tratado, então, sobre o mistério do contentamento, expressão que é tirada do capítulo 4, no texto grego de Filipenses. Nós temos baseado a nossa lição, nosso roteiro de lição, no livro O Segredo do Contentamento, de William Barclay. Nos últimos estudos, o nome dele saiu errado em alguns slides, às vezes faltando o R, às vezes com K no lugar do C. Barclay, com R e C-L-E-Y, ok? Então, os irmãos aí que procuraram o nome e não acharam corretamente, esse é o nome correto, ok? Me desculpem aí o erro na digitação do slide. Irmãos, no estudo anterior, nós sempre temos feito uma recapitulação para lembrar os irmãos do que foi estudado na última lição. No estudo anterior, nós falamos sobre o paradoxo do contentamento insaciável, ou do contentamento insatisfeito. Esse paradoxo mostra que, por um lado, sim, nós somos contentes, satisfeitos em Deus, mas, por outro lado, ainda nós não fomos saciados. Nós ainda temos desejo por Deus, nós ainda ansiamos por algo mais, nós ainda desejamos um crescimento espiritual, ainda desejamos uma perfeição. Então, esse é o conceito de paradoxo do contentamento cristão. Por um lado, sim, estamos satisfeitos, contentes, felizes, alegres em Deus. Por outro lado, ainda há um desejo por algo mais. E até mesmo falamos que esse desejo ele não vai cessar em toda a eternidade. Porque sempre desejaremos mais de Deus, porque Deus é uma fonte infinita e nós somos seres finitos. Então sempre haverá mais e mais graça, bênção, bem-aventurança, glória fluindo de Deus para nós. Então, nesse estudo nós tratamos sobre algumas lições, 4 lições, 4 pontos. Nós falamos que o cristão contente ainda não se satisfez, ou seja, ainda há um desejo, uma procura, uma busca por perfeição. O cristão contente mantém um foco, como Paulo, ele tinha uma coisa em mente, um foco, buscar as coisas de Deus, buscar esse crescimento, buscar o poder da ressurreição
de Cristo, ele tinha um foco bem determinado na sua mente, ele deixava as coisas para trás e avançava para aquilo que estava à frente dele. Ou seja, um foco. Nós precisamos ter um foco espiritual na nossa vida, uma busca espiritual constante, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos um alvo, nós temos um foco, e nós buscamos isso e deixamos tudo para trás. Em terceiro lugar, nós falamos que o cristão contente tem um alvo celestial. Você tem uma busca celeste, não pelas coisas terrenas, mas por aquilo que é celestial. Paulo avançava, Paulo buscava, Paulo procurava o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E assim todos nós devemos fazer, e mesmo contentes ainda temos a busca por esse alvo. E por fim nós falamos que o cristão contente se satisfaz desejando mais e mais. Ou seja, o contentamento cristão, ele já é manifesto, ou ele já, de certa forma, é alimentado, esse contentamento é alimentado por um desejo maior por Deus. O desejo em si já traz prazer. O desejo por um alimento em si já traz um certo gosto na boca. Já traz uma certa satisfação na boca. Quando você está aguardando algo, aquilo já está te dando algum prazer, algum contentamento. Então, isso nós falamos no quarto ponto. E sempre lembrando, nós deixamos aí abaixo os estudos anteriores nos links, ok? Basta você procurar na descrição do YouTube. Então, irmãos, nós vamos, nesse momento, tratar da lição de hoje. E a lição de hoje trata sobre encontrando contentamento na aflição. É um título um tanto polêmico, né? Como que nós podemos encontrar contentamento na aflição? É possível fazer isso? Então nós vamos tratar disso no estudo de hoje, e o texto básico para esse assunto será Filipenses, capítulo 1, verso 12 a 18. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Amém. Então, queridos, nós vemos aqui nesse texto como que o apóstolo Paulo encontrava contentamento na aflição, nas suas dificuldades, nas suas lutas. O autor, William Barclay, ele diz o seguinte sobre a importância de nós encontrarmos contentamento na aflição. Ele diz: a aflição é o nosso maior teste de contentamento. Quando o nosso mundo está desmoronando, a confiança na soberania de Deus vacila e uma disposição mental antes pacífica cede à inquietação. Quando nossa fé é desafiada, temos a oportunidade de descobrirmos até onde vai o nosso contentamento. Ou seja, é na aflição que nós realmente colocamos à prova a afirmação, ou a nossa crença de que temos contentamento, temos alegria do Espírito Santo. É na aflição que nós comprovamos isso ou não. Então, quando as coisas não vão bem, quando o nosso mundo desmorona, nós começamos a duvidar da bondade de Deus, da soberania de Deus, começamos a murmurar, começamos a reclamar. Então, isso demonstra que nosso contentamento, nossa alegria do Espírito Santo não era o que nós imaginávamos, não é verdadeira. Então, as provações, as aflições, os problemas da vida servem para testar e para que a gente coloque à prova o nosso contentamento, a nossa alegria cristã.
Então, irmãos, é importante usarmos as aflições, as dificuldades que nós temos passado, que você tem passado na sua vida, e ver como que isso te desafia no contentamento, na alegria que vem do Espírito, não na alegria que vem das coisas, das circunstâncias desse mundo, das pessoas nesse mundo. Então, nas provações, a nossa fé é desafiada, o nosso contentamento é desafiado, a nossa confiança em Deus é desafiada, a nossa alegria do Espírito Santo é desafiada. Então, nós temos nas aflições, nas dificuldades, um grande teste para a nossa vida espiritual, para a sua vida espiritual, para que a gente possa demonstrar o quanto a graça de Deus tem trabalhado na nossa vida e tem influenciado o nosso viver de maneira que venhamos a encarar as dificuldades de uma perspectiva diferente. E nesse estudo, queridos, nós vamos tratar também de 4 lições, 4 pontos para trabalharmos esse assunto de encontrar contentamento em meio às aflições. Então nós procuraremos responder a seguinte questão: como você pode encontrar contentamento em meio à aflição? Como que você encontra? Você está querendo ter contentamento, está alegre em Deus, mesmo em meio às aflições. Como que você pode procurar colocar isso em prática na sua vida? Primeiro, quando você transforma suas aflições em misericórdia. Segundo, quando você responde às aflições de forma agradável a Deus. Terceiro, quando você conforma a sua vontade à vontade de Cristo. E quarto, quando você busca o bem do próximo em meio à sua aflição. Então, queridos, sobre esse assunto nós precisamos entender que as aflições são parte inevitável da vida cristã. Olha só, as aflições não são só parte inevitável da vida em geral, da vida das pessoas no mundo, de quem não é cristão. Buda, por exemplo, né? Vocês já ouviram falar bastante de Buda, do budismo. Buda dizia que a vida, a existência é sofrimento. Que a própria existência nossa já é sofrimento em si. Então, críticas à parte desse pensamento dele, é um fato que nossa vida é recheada de sofrimento. As pessoas, quer sejam cristãs, quer não, elas passam por sofrimentos, passam por problemas, passam por dificuldades. Isso é algo constante na nossa vida, na nossa existência. Então, em certo sentido, essa afirmação de Siddhartha Gautama, ou o Buda, ela é verdadeira, sim. Isso não há nada de errado em nós reconhecermos a verdade vinda de pessoas que não são de Deus ou não são cristãs. Mas nós estamos enfatizando aqui que as aflições são parte inevitável da vida cristã. Muitas vezes o ímpio lá fora, ele não passa por aflições e algumas aflições e problemas que nós, como cristãos, passamos. Então nós, por sermos cristãos, já temos uma aflição especial em si. Então, irmãos, essa ideia de que você se torna cristão para sua vida se tornar melhor, para sua vida se tornar sem problemas, para você resolver todos os problemas da sua vida, essa propaganda que muitos crentes fazem, muitas igrejas fazem, é falsa. Porque o que nós vemos na Bíblia é que a vida cristã em si, ela traz aflições. Não estamos dizendo que a vida cristã é só aflição. Lembra, nós estamos falando que a vida cristã traz contentamento. A vida cristã traz alegria. Nós temos a alegria do Espírito Santo. Temos a paz que o mundo não pode dar. Uma paz que Cristo nos dá que o mundo não tem. Uma paz que excede todo entendimento. Mas também, tudo isso vem temperado com aflições. Vem junto com aflições que são próprias da vida cristã. Então a ideia de que você vai se tornar cristão para a sua vida se tornar pacífica, sem problemas, sem dificuldades, sem sabores, é falsa. É propaganda falsa. E essa propaganda falsa que cristãos, que igrejas, e talvez pessoas da nossa igreja, às vezes usam para poder chamar pessoas para a igreja, veem que seus problemas vão se resolver. Irmãos, é falsa. E essa propaganda falsa usada produz muitos ateus. Produz muitos ateus. Sabe por quê? Porque quando nós usamos esse tipo de propaganda de que você vai vir para a igreja, você vai vir para Cristo, você vai aceitar Cristo e os seus problemas do casamento, seus problemas familiares, seus problemas econômicos, seus problemas sociais vão se acabar. Quando nós usamos esse tipo de propaganda, nós estamos incentivando as pessoas a virem para a igreja motivadas por isso, buscarem a Deus motivadas por essas coisas,
E quando isso não se cumpre, porque fatalmente não vai se cumprir, irmãos, a pessoa se frustra com Deus. Deus não existe. Deus mentiu para mim. A igreja mentiu para mim. E a pessoa, então, descrê completamente de Deus, descrê completamente do sobrenatural. Então, é uma fábrica de ateus. Esse tipo de propaganda que muitos de nós usamos é maligno. Esse tipo de propaganda é maligno e produz muitos ateus. Eu lembro da capelã da IPB, a dona Helena Vassão, ela dizia várias vezes nos seus cursos, que já participei de vários cursos com ela no seminário e fora do seminário, ela dizia que, certa ocasião, foram um grupo de evangélicos no hospital e decretaram cura, prometeram cura para uma pessoa que estava ali acamada no hospital. E disseram que deveria já sair, desligar os equipamentos, que a cura já estava dada por Deus e pronto. Passou uns dias, não aconteceu essa promessa de cura, essa decretação de cura, né? Porque os crentes são soberanos hoje em dia, né? Eles decretam. Né? Na Bíblia, Deus decreta, Deus é soberano, mas hoje em dia os crentes são soberanos. Então eles decretaram a cura não veio, aquelas pessoas chamaram a capelania foi lá, e eles disseram, olha, não queremos saber de Deus, isso é mentira. A pessoa estava revoltada com Deus, não queria mais ouvir falar de Deus na frente dela. Ou seja, esse tipo de promessa, irmãos, de isenção de aflições, de isenção de problemas na vida, é uma fábrica de ateísmo na igreja. E a igreja, muitas igrejas, e muitos crentes, até mesmo da nossa igreja, usam esse tipo de afirmação, esse tipo de propaganda que é falsa, que é prejudicial, que é maligna. É o tipo de afirmação de Satanás para Jesus: pule daqui que os anjos vão te guardar. Pule daqui que os anjos vão te guardar. É maligno isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então nós queremos aqui demonstrar, irmãos, que as aflições são parte inevitável da vida cristã. Não temos como fugir delas. Por exemplo, em Atos capítulo 9, verso 15 a 16, o apóstolo Paulo, né, na estrada de Damasco, ele encontra-se com o Senhor. E depois o Senhor diz para Ananias que ele deveria procurar Paulo, impor a mão sobre ele. Né? E depois da hesitação de Ananias, Deus diz para Ananias assim: vai, porque este, ou seja, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto importa sofrer pelo meu nome? Ou seja, imagina, uma pessoa que está sendo chamada agora para servir a Deus, e Deus está dizendo, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, no chamado de Paulo já estava embutido o sofrimento. O sofrimento. No capítulo 14 de Atos, irmãos, no capítulo 14, também é dito o seguinte, Paulo diz, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nós vamos entrar no reino de Deus. Seja, tribulações, aflições, problemas, dificuldades, perseguições, são parte inevitável ou parte integrante da vida cristã. Também Paulo diz para Timóteo, que em capítulo 3, do verso 12 da sua segunda carta, que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Não é alguns cristãos. Não é só os missionários. Não são só os líderes, só os pastores que serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quem quer viver piedosamente, zelosamente, devotamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Ou seja, as aflições são parte inevitável da vida cristã. O apóstolo Paulo também diz, na própria carta aos Filipenses, no versículo 29 desse capítulo 1 que nós estamos lendo hoje, nessa manhã, diz que aos Filipenses foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. Então veja, sofrer por Cristo, padecer por Cristo, é uma graça que Deus dá. E Deus está dizendo para os Filipenses, vocês não receberam só a graça de crer, de confiar em Cristo. Vocês receberam a graça
de também padecer, de sofrer por Cristo. É parte da salvação, é parte da graça de Deus, é parte do chamado de Deus para a vida de vocês. Também em Filipenses capítulo 3, verso 10 a 12, nós vemos o apóstolo Paulo dizer que ele desejava participar dos sofrimentos de Cristo. Participar dos sofrimentos de Cristo, para também participar da sua ressurreição. Então veja que Paulo não está fugindo das dificuldades. Pelo contrário, ele entende que ela é parte da sua vida e que é desejável passar pelo sofrimento de Cristo, perseguido, ultrajado, maltratado, caluniado nesse mundo. O cristão passa por isso. Foi o que Jesus mesmo disse em João capítulo 15, verso 20. Se odiaram a ele, vão nos odiar. Se perseguiram a ele, vão nos perseguir. É inevitável, irmãos. E, por fim, no capítulo... Opa, passei aqui, desculpa. Volta. No capítulo 16, verso 33 também do Evangelho de João, Jesus diz que ele deseja que nós tenhamos a sua paz. A paz nele. Mas no mundo nós vamos passar por aflições e nós devemos ter bom ânimo, sabendo que ele venceu o mundo. Então, queridos, devemos saber que as aflições são parte inevitável da vida cristã. O apóstolo Paulo constantemente ensina isso de maneira muito explícita pelo Espírito Santo, de que nós vamos passar por aflições como cristãos, que todos nós vamos, como cristãos, passar por aflições e que devemos ter bom ânimo, então. Bom ânimo em Cristo. Ele venceu o mundo, ele está conosco nas aflições e devemos buscar consolo nas nossas aflições através da presença de Cristo. Nós vamos falar isso no culto à noite, se Deus nos permitir. Então, irmãos, vamos passar para a nossa primeira lição dentro desse estudo de hoje. Então, irmãos, nosso primeiro ponto hoje é quando você transforma as suas aflições em misericórdia. Quando você transforma as suas aflições em misericórdia, você aprende a ter contentamento nas aflições. Veja Filipenses, capítulo 1, verso 13, nós já lemos, vamos aqui apenas destacar a parte do versículo que enfatiza o nosso ponto, a nossa lição em cada uma delas. O apóstolo Paulo diz: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que sou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O que Paulo está dizendo aqui? Todo nesse versículo 13, mas também no restante aí do texto que nós lemos, até o 18, Paulo, de certa forma, reconhece que Deus estava trabalhando e usando essas aflições pelas quais ele passava. Paulo reconhece que as aflições, a perseguição, a prisão dele redundava no bem, redundava em algo bom, em um propósito bom da parte de Deus. Então, consequentemente, ele via essas aflições como um ato de misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da providência de Deus, da soberania de Deus, em usar tudo aquilo para um bem, para um propósito, para algo que Deus tinha determinado. Então, irmãos, todos nós precisamos aprender isso com Paulo. Paulo via que as suas aflições eram misericórdia de Deus, porque ele percebeu que a sua prisão serviu para que não só a guarda pretoriana, que estava ali com ele, próxima dele, mas todos os demais, próximos ali ao imperador, ao palácio do imperador, no governo, em Roma, ouvisse sobre Jesus. E não só isso, os irmãos, tanto em Roma, como fora de Roma, como os filipenses, encorajados pela prisão de Paulo, ousavam a falar de Cristo com mais coragem. Então ele viu que aquilo serviu para o bem. Ele viu que aquilo era a misericórdia de Deus, usando as suas algemas, suas aflições, perseguições, para o progresso do Evangelho, como
uma demonstração da misericórdia de Deus sobre as pessoas. Então você precisa reconhecer que Deus está trabalhando nas suas aflições. Quando você reconhece que Deus está trabalhando nas suas aflições, nas suas dificuldades, você consegue encontrar então prazer nessas aflições, contentamento nelas, alegria nelas. Lembra que João e Pedro saíram se alegrando depois de serem insultados, perseguidos, maltratados pelos fariseus? Eles estavam alegres, porque eles foram dignos de sofrerem por Cristo. Eles foram dignos de testemunharem de Cristo para aqueles homens. Então, irmãos, você precisa reconhecer que Deus trabalha nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas aflições, principalmente aquelas aflições causadas pela sua fé em Cristo, por servir a Cristo. Assim, você passa a enxergar as aflições não como dificuldades, mas sim como misericórdia de Deus, como bondade de Deus para a sua vida. Há um episódio na vida de Calvino em que ele perde o seu filho. E ele diz assim: mas ele é o nosso Pai, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Calvino reconheceu que, embora ele estivesse sofrendo com a perda do seu filho, ele reconheceu que Deus era Pai e que ele sabia o melhor para os seus filhos. E que aquilo era um ato de misericórdia também de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho. Então, Calvino aprendeu a ter o contentamento em Deus, na sua soberana e santa vontade. Era o que Deus quis para a sua vida. E ele aprendeu a ter contentamento nas suas aflições. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. Aprender que, quando nós sofremos, Deus está trabalhando na nossa vida como filhos seus. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então saiba, se você é filho, Deus está trabalhando nas suas aflições. Suas aflições não são em vão, não são sem propósito. Mas vamos para o nosso segundo ponto. Você aprende a ter contentamento nas aflições quando você responde às aflições de forma agradável a Deus. Responder às dificuldades de uma maneira que seja agradável a Deus, que seja em obediência a Deus, que seja cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Não é quando você resmunga, quando você blasfema, quando você se afasta de Deus. Não é quando você responde aquilo de forma que agrada a Deus. Veja o apóstolo Paulo em Filipenses 1, a partir do versículo 12. Paulo diz: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais. O que nós aprendemos com esse texto? Aprendemos que Paulo continuou ativo e pregando em obediência a Deus. Paulo não deixou de pregar. Paulo não deixou o seu ministério. Paulo não disse: eu estou preso, então agora vou esperar, né? Vou aguardar em Deus. Vou orar. Vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não ficou parado, paralisado, prostrado, inativo. Não. Ele continuou ativo pregando em obediência a Deus. Então, quando você está sofrendo, está aflito, continue em obediência a Deus. Às vezes Deus vai te colocar numa cama de hospital. Continue em obediência. Se Deus te deu consciência ali naquele hospital, se Deus te deu ainda capacidade de falar ali naquele hospital, fale. Aproveite a oportunidade para testemunhar de Cristo. A dona Eleni Vassão, na capelania, ela conta sobre um médico que, em certa ocasião, ele foi a um hospital visitar uma paciente. E ao entrar no leito daquela paciente, a paciente virou para o médico: pois não, como eu posso ajudar o senhor? E com uma fisionomia de alegria. E aquele médico ele ficou tão constrangido que ele voltou para trás. E ele não conseguiu entender aquilo. Aquela senhora num leito com um problema sério, mas com alegria no rosto e perguntando como poderia ajudá-lo. E aquele homem, através da atitude, do exemplo daquela irmã, então veio a conhecer a Jesus Cristo e veio a se converter a Jesus Cristo. Ou seja, embora você passe por aflições, você não deve negar as suas aflições, não deva negar os seus problemas, mas você deve reagir
responder às aflições de uma maneira que agrada a Deus. E não ficar passivo, inativo em meio a elas. Se Deus te dá condições nessas aflições de continuar ativo, pregando e falando de Cristo e testemunhando o nome de Cristo, o que Cristo fez por você e por todos nós, continue. Então veja as suas aflições como oportunidades que Deus dá. Deus te dá oportunidades nessas aflições, nesses problemas de falar de Cristo. Então não fique passivo, não fique paralisado. Continue agindo, continue trabalhando para Cristo, continue falando do nome dele. Irmãos, nós temos o hábito de fugir das aflições. Nós perdemos então, quando nós fugimos delas, ou quando nós ficamos paralisados em meio às aflições, temos essa tendência, nós perdemos as oportunidades que Deus dá. E fugir das aflições pode parecer para nós a saída, mas às vezes tentar fugir das aflições, dos problemas do dia a dia, na verdade pode nos levar para aflições piores e para aflições que já não são mais obra da misericórdia de Deus, mas sim do castigo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Por exemplo, William Barclay, ele fala no seu livro, né, que sobre a questão do casamento, né, que nós temos a tendência, por exemplo, no casamento, de fugir, né, dos problemas. Então, no casamento, quando o casamento não vai bem, quando há dificuldades, nós temos a tendência de pensar, vamos acabar com isso. Está tão fácil hoje em dia, né? Há lugares, eu já ouvi notícia, né, de que em países da Europa já tem casamento com um contrato com a data de validade. Então, a partir daquela data, se o contrato não for renovado, já está extinto o casamento, então você não precisa nem ir no juiz. Um contrato com data determinada, passou aquela data, tem que ser renovado, senão já está extinto. Pensa só, o nosso mundo hoje de divorciar é a coisa mais fácil do mundo. E já temos tantas pessoas divorciadas à nossa volta que a gente nem sente mais vergonha de divorciar. O crente não sente mais vergonha de divorciar. Então, a tendência é, o casamento não vai bem? Vou fugir. Irmãos, a taxa de divórcio é enorme. Enorme no mundo inteiro. E o William Barclay destaca o seguinte, mas a taxa de divórcio no segundo casamento é ainda pior. É ainda pior. A taxa de divórcio no segundo casamento é mais alta. Ela está entre 60% e 70%. E a taxa de divórcio no terceiro casamento é ainda pior do que a do segundo casamento. Ou seja, a pessoa tenta fugir de um problema, de uma dificuldade, e ela acha que a solução está mais à frente. É como, irmãos, a gente olhar para uma colina, olha para essa colina aqui. Aí você olha, eu vou subir naquela colina porque eu vou alcançar as nuvens. Vou alcançar algo bem elevado, as nuvens, vou tocar nelas. Aí você sobe na colina, aí você, opa, não, tá muito alta a nuvem. Ah, mas eu tô vendo aquela colina ali, as nuvens mais à frente. As nuvens parecem estar tocando naquela colina, então eu vou subir lá naquela colina e vou tocar as nuvens. Aí você vai para a terceira colina e tenta tocar as nuvens, mas quando você chega na colina, você vê que as nuvens não estão na colina, elas estão mais acima da colina. Então é só uma ilusão. Quando você olha para essa imagem, quando você olha para essa colina e essa aparência de que as nuvens estão tocando na colina, é falsa. Está algo acima das nuvens. As nuvens estão bem acima da colina. Estão inalcançáveis. Então é como muitas vezes nós fazemos com a nossa vida. Nós fugimos de um serviço, de um trabalho, de um emprego e falamos, não, eu vou para aquele próximo ali porque ali está a minha felicidade. Lá não vou ter problemas. Lá não vou ter um colega de serviço ruim, mal que me persegue, me atrapalha. Lá não vou ter um patrão opressor. Aí você vai para a próxima colina, o próximo serviço. Aí lá também tem um patrão que também não é perfeito. Aí você vai para a próxima colina, para o próximo serviço, lá também tem um patrão que não é perfeito. E você vai para o próximo casamento e lá também vai ter um marido, uma esposa que não é perfeito. E você também vai ter dificuldades. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que aprender a usar as nossas aflições e agir bem nas nossas aflições e responder bem a elas. E testemunhar o nome de Cristo onde nós estamos. Se Deus, sim, Ele nos levar para outro lugar,
aí nós vamos. Mas nós mesmos tentarmos fugir com as nossas estratégias humanas e normalmente pecaminosas, nós não devemos fazer isso. Não faça isso. Não tenha essa ilusão de que a felicidade está ali na próxima colina. Alcançar a nuvem está na próxima colina. Porque a felicidade não está em algo mais. A felicidade está em Cristo. O contentamento está no Espírito Santo. Então responda às suas aflições, aos problemas que você passa no trabalho, no casamento. Responda da maneira apropriada que glorifique a Deus, em obediência a Deus, como o apóstolo Paulo fez ali na prisão. Mesmo preso, ele continuou pregando, entendendo que aquilo vinha da mão de Deus. Faça assim também. Haja dessa maneira também. Vamos para o nosso terceiro ponto hoje. Em terceiro lugar, queridos, você encontra contentamento nas aflições quando você conforma a sua vontade à vontade de Cristo. Você sujeita o que você quer ao que Cristo quer, ao seu plano, ao plano de Cristo, a sua vontade, à vontade de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 15 a 18: E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então veja, irmãos, que nós encontramos, como Paulo, o contentamento nas aflições quando nós conformamos a nossa vontade, desejo, à vontade de Cristo. As tribulações nos deixam preocupados com as nossas dificuldades, isso é natural. Só que quando nós estamos concentrados em nós mesmos, nosso foco permanece nos problemas, buscando alívio. Mas nós precisamos aprender a entregar os nossos desejos a Cristo e sermos controlados pela vontade dele, e não pela nossa própria vontade. Paulo, quando ele estava preso, ele viu que aquilo tudo redundou para um bem, de pessoas serem estimuladas a pregar a palavra de Deus. E ele se conforma tanto à vontade de Cristo, que ele consegue sentir alegria até mesmo em pessoas que estavam pregando a Cristo com a vontade, com a motivação errada. Uns pregavam a Cristo por rivalidade, para causar inveja em Paulo. Olha, você está preso, mas nós estamos aqui pregando o evangelho, nós estamos levando o evangelho adiante, você está aí, ó, preso, inútil. Paulo não está nem ligando para isso. Ele está se importando com que Cristo quis que ele estivesse ali e que aquilo era misericórdia de Deus e que ele continuou agindo certo mesmo naquela situação, mesmo naqueles problemas. E então ele está se contentando em fazer a vontade de Cristo e não em ficar livre das suas algemas, da sua prisão. Paulo aprendeu isso. Então, quando você está centrado em si mesmo, seu foco se fixa nos problemas, buscando alívio. E é necessário aprender a entregar os seus desejos a Cristo para ser controlado por sua vontade. Isso que é desenvolver, irmãos, uma visão cristocêntrica da nossa vida, uma visão cristocêntrica das nossas dificuldades, é colocar Cristo no centro de tudo. Paulo colocou Cristo no centro. Se ele ficasse olhando para aquelas pessoas ali pregando a Cristo por motivações erradas, egoístas, invejosas, por vanglória, ele com certeza ia perder sua alegria. Mas ele afirma no verso 18 que ele se alegra até com isso. Ele alegra-se até com isso. E ele vai dizer: sim, também com isso me alegro. Sim, também sempre me alegrarei. Então faça dessa maneira. Não fique pensando na sua vontade. Pense na vontade de Cristo. Pense na glória de Cristo, não na sua. E por fim, irmãos, nós vamos ao nosso quarto ponto. Quando você busca o bem do próximo em meio à sua aflição, você encontra contentamento nas dificuldades. Buscar o bem do próximo, buscar o bem do outro, buscar o bem dos irmãos, buscar o bem da igreja, mesmo quando nós passamos por aflições, quando você passa por aflições, é uma maneira de você encontrar alegria, contentamento nessas aflições. E Filipenses,
1, Filipenses 1, verso 12 a 18, todo esse texto que nós lemos, nós vemos Paulo, né, descrevendo como que ele não estava preocupado consigo mesmo. A preocupação de Paulo nesse texto não estava em si, mas nos filipenses. Qual que era a intenção de Paulo quando ele escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo? Era consolar e animar os irmãos filipenses. Paulo está escrevendo essa carta não é para pedir alguma coisa em seu favor. Não é para colher algum benefício deles. Pelo contrário, Paulo está escrevendo a carta aos filipenses para ajudar os filipenses. Ou seja, em meio às aflições, Paulo não está pensando em si, mas Paulo está pensando nos filipenses. E Paulo está pensando em usar suas próprias aflições para consolar e animar os filipenses, para estimular os filipenses. No final da sua carta, quando Paulo recebe dos filipenses ajuda financeira para se manter ali na prisão, porque ele estava preso, mas ele precisava se manter, se alimentar, não é como as prisões de hoje que você tem tudo. Não, ele precisava estar preso e precisava pagar, né? Como diz um colega, né? Até pagar o aluguel da casa onde ele estava preso e pagar a sua alimentação. Então ele recebeu ofertas, mas ele disse que estava feliz porque os filipenses estavam demonstrando a graça de Deus na vida deles. Estava se mostrando pessoas que estavam ali atuantes no evangelho. Era com isso que ele estava alegre, não com a oferta que ele recebeu. Ou seja, Paulo o tempo todo, mesmo em meio a dificuldades, ele está pensando no bem de outros, está ajudando a outros e não está pensando em si mesmo. Lembra, irmãos, eu já falei algumas vezes para vocês, eu quero que os irmãos me entendam bem. Há uma tendência em pessoas depressivas, deprimidas, melancólicas, a serem muito egoístas. Eu não estou dizendo que todo deprimido é assim, mas eu estou dizendo que em boa parte, quem sabe a maioria desses, né, são pessoas que são centradas demais. Pessoas que são deprimidas porque alguém ofende elas, alguém fala delas. Porque essas pessoas elas se importam muito com o que falam de si, com a imagem que elas têm para as pessoas. Então elas têm uma tendência muito grande a ficarem deprimidas por causa disso, porque são autocentradas demais. Mas quando nós temos um amor próprio equilibrado, né, que não é exagerado, nós não nos importamos com isso. Primeiro, como cristãos, nós estamos nos importando mais com a glória de Cristo, não com a nossa. Então nós não nos importamos, passando um carro aqui, então faz muito barulho. Então nós não nos importamos com aquilo que nos atinge. Quando nós nos importamos demais com isso, nós ficamos deprimidos. Se eu ficar me importando demais com o que falam de mim, irmãos, eu não vivo. Se eu ficar me importando demais com quem gosta de mim ou não gosta de mim na igreja, eu não vou conseguir viver. Se eu ficar me importando demais com quem gosta ou não gosta do meu sermão, eu não consigo pregar mais. Se eu ficar me importando demais, quantos erros de português eu cometo na hora de falar, eu não vou conseguir pregar mais. Tem um colega que ele dizia isso, reverendo Jailson. Ele dizia, cara, eu não vou ficar me preocupando com não errar o tempo todo o português. Claro, eu tomo cuidado, mas se eu ficar preocupando com isso, eu vou começar a ficar engessado para falar. Então, eu prefiro falar de uma maneira que as pessoas me escutem, mas às vezes cometendo alguns erros, do que não conseguir falar, porque eu tô com medo de cometer erros e as pessoas virem falar comigo, cometi erros. Ou ficar envergonhado com esses erros. Então, nós nos esforçamos para fazer o melhor, mas estamos nos importando principalmente em falar a verdade de Deus. No caso do sermão, né, na hora do sermão, você tem que raciocinar, pensar e ao mesmo tempo tentar falar corretamente a gramática, o português, o vocabulário. É difícil, né? Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Então, se a gente for ficar se importando com isso, a gente não consegue fazer nada. Então, nós temos, irmãos, que parar de ficar centrados em nós. E nas aflições, são a hora que nós mais preocupamos com nós mesmos. Não, eu estou sofrendo. Não é hora de eu ficar preocupando com os outros, não. Ah, eu estou passando por dificuldade, não é hora de eu ficar pensando neles, não. Irmãos, é na hora da fome que nós também precisamos repartir o pão com o faminto. É na hora da dificuldade
que nós também precisamos ajudar aqueles que também estão passando por dificuldades. E é justamente as nossas aflições que nos ajudam a sermos mais eficazes em ajudar outras pessoas. Estava ouvindo certa vez, muito tempo, uma pregação sobre depressão. E o pastor falava, né, da sua esposa. Ele falou como a sua esposa descobriu um câncer. E esse câncer levou ela a ter que amputar, né, a mama. Ela teve que ficar sem a mama. E depois que ela ficou sem a mama, a atitude daquela mulher foi, assim, espantosa. Ela ficou alegre, ela entrou em um grupo de auxílio para mulheres na mesma situação, e ali ela procurou, com o seu exemplo, com aquilo que ela passou, ajudar mulheres que também tiveram que amputar as suas mamas. Mulheres que às vezes estavam tristes, estavam deprimidas, desanimadas, com autoestima, né, como se diz hoje em dia, né, autoestima acabada, destruída, porque tiveram que amputar a mama. E ela usou as suas aflições, a sua dificuldade, o seu problema, para servir a outras. Em vez de ficar se lamuriando, sofrendo, deprimida, cabisbaixa. Não, ela usou aquilo para ir ajudar outros. Ela saiu de si mesma para ir em direção ao próximo. E Paulo fez isso, irmãos. Nós devemos fazer isso. Embora Paulo preferisse partir e estar com Cristo, e aliviado dos seus problemas, da sua prisão, ele preferiu ficar para o bem dos filipenses. É o que ele diz em Filipenses 1, 23 a 26. Ele diz, olha, eu prefiro partir e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas se ficar redunda em serviço a Cristo, redunda em bem a vocês, por bem de vocês eu vou ficar. Para a edificação de vocês eu vou ficar. Eu vou permanecer nessas aflições, no meu trabalho, no meu ministério, eu vou ficar aqui. Veja que Paulo não está pensando em si. A preferência dele é o quê? Partir estar com Cristo. Mas por causa dos irmãos filipenses, ele prefere ficar. Então percebam isso, irmãos. Então saiba que a sua aflição frequentemente se torna um meio de você consolar e encorajar outros. Em meio à sua aflição, sair de si mesmo em direção ao próximo é uma ótima forma de ser encorajado e consolado. Então haja dessa maneira. Busque sair de si mesmo. Você está sofrendo, está passando por dificuldades? Veja alguma maneira que você pode usar isso para ajudar outros. Quem sabe outros que estão passando pela mesma situação. Se você superar suas dificuldades com confiança em Deus, com alegria em Deus, contentamento em Deus, submissa à vontade de Deus, pregando o Evangelho, você vai ser um instrumento para ajudar outros que estão passando pelas mesmas dificuldades ou até por dificuldades diferentes. Procure. Procure ir em direção ao próximo. Enquanto você ficar olhando para si, para o seu problema, ficar autocentrado, seu problema vai parecer maior. Quando você sai para servir a outros, muitas vezes o seu problema ganha perspectiva diferente. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que os nossos problemas são enormes, mas nós saímos em direção ao próximo, conversar com o próximo, visitar o próximo, e muitas vezes somos nós que saímos animados. Porque nós vemos que aquela pessoa está com problemas tão maiores que o nosso, e às vezes está numa situação muito melhor. Quantas vezes você já foi encontrar com uma pessoa que estava no leito de enfermidade, e você, ao ir lá visitar um enfermo, a fé, a alegria, o contentamento, a confiança que aquela pessoa tinha, a forma como ela falou de Cristo. Aquela pessoa te animou em vez de você ir lá animar ela. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Quantas vezes talvez já aconteceu isso com você? Então, irmãos, uma boa saída para a gente encontrar contentamento nas aflições e a gente sair de nós mesmos, tirar um pouco os olhos desse nosso problema e dessa nossa aflição e ir para o próximo e ajudar o próximo. Usar até mesmo a nossa situação para ajudar o próximo. E assim nós vamos encontrar mais contentamento em meio às nossas aflições. Então não fique paralisado, não fique prostrado em meio às suas aflições. Busque. Você pode encontrar contentamento em meio às aflições, desde que você venha a transformar suas aflições em misericórdia. Transforme. Veja. Enxergue as suas aflições em misericórdia, como um trabalhar de Deus, como usar de Deus
às vezes para sua correção, para sua disciplina, às vezes para te colocar em situações que você vai poder usar aquilo em bem do próximo, como foi o caso de Paulo. Você encontra contentamento em meio à aflição quando você responde às aflições de forma agradável a Deus. Você continua obediente, pregando. Você consegue ver contentamento nas suas aflições porque você está pregando, levando e ajudando a outras pessoas. E você encontra alegria nisso. Terceiro, você encontra contentamento em meio à aflição quando você conforma a sua vontade à vontade de Cristo. Você não está pensando em si, naquilo que você deseja, mas em Cristo. Então você tem alegria em Cristo, alegria do Espírito Santo. Em quarto lugar, nós falamos que você encontra contentamento em meio à aflição quando você busca o bem do próximo em meio à sua aflição. Use a sua aflição para o bem do próximo. Saia para o próximo. Saia de si mesmo. Veja os problemas do outro. Veja que muitas vezes outras pessoas têm problemas muito maiores que o seu. E você vai ser consolado fortemente através disso. A palavra de Deus em Romanos 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então saiba que por meio da perseguição, da angústia, da tribulação, da fome, nudez, perigo, espada, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas você precisa encarar as aflições de maneira diferente. Você encarar as aflições de maneira diferente, você vai encontrar contentamento até mesmo nas aflições. E você vai se considerar mais do que vencedor em meio às aflições, por causa de Cristo que nos amou, porque nada pode te separar do amor de Cristo. Meus irmãos, ao final do nosso estudo, nós queremos nesse momento orar e colocar a nossa vida na presença do Senhor e pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos encerrar com essa oração. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença após estudarmos a Tua palavra e lhe pedimos, Pai, mais uma vez, que o Senhor nos ensine a termos contentamento, que o Senhor nos ensine a nos satisfazermos no Senhor, nos satisfazermos na Tua presença, a encontrarmos contentamento até mesmo quando sofremos, quando passamos por aflições, e o Senhor nos ajude com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Possamos colocar as lições que aprendemos hoje em prática na nossa vida, que possamos considerar as nossas aflições como misericórdia do Senhor, que possamos, ó Deus, responder às aflições em obediência a Ti, que possamos, Pai, submeter a nossa vontade e desejo à vontade do Senhor, que possamos sair em direção ao nosso próximo para ajudá-lo, mesmo quando nós sofremos, que as nossas próprias dificuldades possam servir para ajudarmos o nosso próximo, o nosso irmão, que passa por dificuldades semelhantes ou mesmo dificuldades distintas da nossa, mas todas são dificuldades. Por isso, Pai, nos ajude. Nós suplicamos que possamos servir ao Senhor em todo o tempo e em todo o tempo possamos ter alegria no Senhor, em todo tempo possamos ter contentamento no Senhor, aguardando a volta do Teu Filho Jesus, que como Ele nós possamos, em troca da alegria proposta para nós, suportar as aflições, suportar a cruz, suportar a dor, por amor de Ti. Abençoe a todos que estão nos ouvindo, quer seja hoje, quer seja em outro tempo, por essa gravação, e o Senhor abençoe a todos nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esperamos que todos possam ter entendido bem todo o nosso estudo. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários do YouTube, coloca no meu WhatsApp, manda alguma dúvida, um comentário que você tiver sobre o nosso estudo hoje, ok? Esperamos também que todos tenham entendido bem a nossa gravação, o áudio esteja melhor, porque graças a Deus nós adquirimos um microfone novo para a gravação e esperamos que isso melhore a qualidade de áudio que nós temos tido. E que Deus abençoe muito a sua vida. Meus irmãos, nós ainda não retomamos as atividades da igreja, porque como o prefeito permitiu apenas 30 pessoas nas reuniões, se torna muito complicado, porque você já, com 30 pessoas,
está incluído ali o pastor, quem vai cantar, o diácono que está à porta, os presbíteros. Nisso você já limita a quantidade de outros irmãos que não são da liderança, que não estão ali na condução do culto, da limpeza, você já limita bastante. Então, o nosso presbitério, a comissão executiva, sugeriu, né, que as igrejas aguardassem um pouco mais para todos retornarmos em uma ocasião em que haja uma permissão maior, uma quantidade maior de pessoas para participar do que nós temos no momento. Então, nós estamos aguardando, né, em algum momento oportuno nós retornaremos, assim que, principalmente, nós tivermos mais liberdade de cultuarmos ao nosso Deus. E então esse é o motivo pelo qual nós ainda não retornamos, né, o presbitério sugeriu que as igrejas aguardassem um pouco até que tivéssemos uma menor restrição ou uma liberdade maior para cultuarmos a Deus em termos de quantidade de pessoas. Tá bom? Deus abençoe você, Deus guarde a sua vida, Deus conduza você durante esse domingo e durante toda a sua semana.